Olá, boa noite, tudo bem? Hoje, dia 12 de maio de 2022, são exatamente 20 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Estou falando aqui da minha residência em São Caetano do Sul, ABC Paulista. Estamos fazendo uma série de gravações com depoimentos de colegas acadêmicos para que eles possam revelar para a gente, para os demais acadêmicos e até para as pessoas que estão assistindo essa gravação que não são acadêmicos, conhecer um pouco mais a vida profissional daquelas pessoas que foram protagonistas do movimento da qualidade aqui no Brasil. E hoje eu tenho a honra aqui de receber o Luiz Nascimento. Tudo bem, Nascimento? Boa noite. Boa noite, Haroldo. Tudo ótimo, como vai? Saudações acadêmicas, meu grande amigo. Opa! Nascimento, prazer é muito grande, né? Eu venho acompanhando a sua vida profissional de pelo menos há 30 anos, um trabalho excelente que você faz em prol da qualidade aqui no Brasil. Não é por menos que você faz parte da nossa academia brasileira da qualidade. Eu sinto muita honra participar de um time de elite, o qual o time inclui você, e vai ser muito bacana esse nosso bate-papo, Nascimento, para as pessoas poderem conhecer quem é mais você. Às vezes a gente fica com alguns estigmas na vida da gente, particularmente o meu, é do 5S do TPM, as pessoas pensam que eu só sei fazer isso aí na vida, e às vezes acontece isso com pessoas como você, Nascimento. Então, vamos tirar alguns estigmas da figura do Nascimento para as pessoas possam conhecer melhor quem é você. Você está falando de onde, Nascimento? Eu estou falando aqui de São Paulo, onde eu moro também. Moro aqui na zona oeste de São Paulo, em Alto de Pinheiros. Estou falando de casa, né? Nós estamos à noite, já estou aqui no recesso do lar. Opa, legal, Nascimento. Então, aproveitando, fala para a gente, Nascimento, como é que foi a evolução profissional sua, desde a sua formação acadêmica até você começar a fazer os seus primeiros trabalhos como executivo de empresas, mas, por enquanto, ainda não fala para a gente como é que foi a sua entrada no mundo da qualidade, porque a gente vai fazer isso aí num segundo momento. Tá bom, Haroldo. Bom, eu sou engenheiro naval de formação, minha primeira graduação foi engenharia naval, né? Era um sonho assim de criança ser engenheiro. Eu ficava achando que eu não tinha ideia das modalidades ainda, mas desde que eu me entendo por gente, eu me via como engenheiro, já engenharia de projeto quando eu nasci. E a vida foi levando as várias opções e acabei me encantando pela engenharia naval e fiz o curso de engenharia naval. Formei aqui na Politécnica e depois disso, aí logo em seguida eu fui trabalhar, né, na profissão, mas fiz um segundo curso anos depois, já com alguma experiência, eu fiz um curso Então, Nascimento, fala para a gente mais ou menos épocas aí, para a gente poder mais ou menos ter ideia de que momento foram estes. A sua formação aconteceu quando? Em que ano? Haroldo, você quer. Aí depois contra. Olha, Nascimento, mas não tem jeito, sabe por quê? Porque o requisito para a gente, pelo menos, ser indicado para ser acadêmico é no mínimo 55 anos. Bom, então tá aqui já Então, denunciou tudo, né? então como você está na academia, como você está na academia pelo menos há uns 4, 5 anos, significa que pelo menos 59 você tem. Não, já estou há bem mais tempo que isso, mas eu entrei na universidade em 74, Haroldo, e concluí meu curso em 78, né? Certo. Então, esse foi numa época interessante, a gente tinha aqueles programas nacionais de desenvolvimento da indústria naval, o Brasil estava numa posição muito boa, né, em relação à indústria naval. Mas aí depois, anos depois, já tinha alguma experiência na profissão, anos de trabalho, e aí resolvi fazer um outro curso de formação, ir para a área de humanidades, o polo oposto, né, sair das exatas, e fiz a faculdade de Ciências e Letras, também lá na Sim, Universidade de São Paulo, com ênfase em sociologia, né? Aí me sim. graduei bonitinho também, fiz o curso direitinho. E mais tarde, isso aí foi em 86 por aí, a minha graduação em Ciências Sociais. E aí, anos depois, 93, não, 2003, estou me errando década, né? Eu Sim. concluí um mestrado acadêmico também na Faculdade de Economia e Administração, na FEA, que já era um mestrado mais voltado assim, para aspectos da profissão e tal. Eu fiz um mestrado em Administração de Empresas. Então, minha formação assim passeia por essas três áreas, um oposto à área estritamente técnica, né? A área de exatas, depois pulei lá para o outro extremo, humanas, e acabei no meio, já que a administração é alguma coisa entre as duas áreas. Então, esse foi o leque aí de formação que eu tive. Mas eu comecei Certo. minha vida profissional assim, sempre foi ligado à engenharia mesmo, e logo que eu Sim. concluí meu curso em 98, eu então ingressei na vida aí de profissional da engenharia.
Certo. E como é que foi, Nascimento, a sua entrada na área da qualidade? Não fale ainda como foi sua entrada na ABQ, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a entrada no mundo da qualidade. Então, é uma história muito interessante, né? Como eu te disse, eu me formei em engenharia naval e, na época, eu fui trabalhar na Petrobras. Primeiro, eu passei por um estaleiro, aquela coisa, tinha um sonho de construção naval, mas nessa ocasião, iniciozinho da década de 90, o Brasil fez a grande descoberta aí em petróleo e em águas, em Sim, mar afora, que foi a Bacia de Campos, né? E certo. naquela época a Petrobras lançou um programa ambicioso, contratava bastante gente. Eles estiveram Sim, lá na nossa universidade e fizeram um convite. Então, até uma parte importante da minha turma acabou indo para a Petrobras. E aí eu fiz lá um curso de formação, assim, formação após graduação, né? Já fui contratado sim, como profissional, mas um curso de instalações marítimas e um curso sim. de construção de oleodutos. E aí, em seguida, eu passei a trabalhar nessa área de offshore, que foi uma área muito interessante. Sim, E passei a trabalhar numa balsa, que é um navio do tamanho de campo de futebol, assim, ele não é autopropelido, né? Ela é rebocada. E ela tinha sim. dois equipamentos muito importantes e muito grandes. Um guindaste, mais ou menos 1.000 toneladas, que a gente usava para instalar plataformas fixas de Sim, petróleo. E uma rampa ao longo desse comprimento todo que servia para lançar oleodutos submarinos. E aí sim, eu fui para essa área e comecei a trabalhar com isso. Na mesma ocasião, a gente estava também com com o desenvolvimento da indústria nuclear, né? O sim, Brasil era mais sim, conhecido por essa. sim, E quando a qualidade chegou, ela foi muito importante para a gente, que eram duas indústrias críticas, do ponto de vista de sim, planejamento, de gestão, de controle de qualidade. Você deve imaginar que está mar afora, né? Dias sim, de navegação, ou horas de avião, de helicóptero, que era o meio que a gente tinha mais rápido. Não é muito simples você deixar alguma coisa para trás, esquecer, ou fazer bem mal feito, não dá para consertar. opa, Então, já entrei por esse ramo de ter um planejamento muito preciso, né? A gente já fazia procedimentos de instalação naquela época, e o controle de qualidade também muito preciso, com inspeção de soldas de oleodutos, raio-x, equipes embarcadas para fazer esse controle, que era um controle muito sofisticado. Então, isso já me despertou em mim aquela coisa da qualidade, né? E aí fiquei uns 10 anos, pouco menos, trabalhando com isso, e quando esse trabalho é muito desgastante, você embarca, não tem aniversário de família, não tem festa, não tem casamento, não tem comemoração de nada, né? Então, é uma vida sim, muito dura. Então, é comum as pessoas, depois de uns 10 anos, aí sim, são promovidos, vão para o escritório, vão passar a administrar, e foi o meu caminho. E aí foi tá, natural, né? Já estava com dois pés na qualidade já, né? E aí eu voltei para o escritório, e né, até então eu trabalhava no departamento de engenharia da Petrobras, e aí eu trabalhei um pouco mais nisso, em seguida fui para a área de materiais. Era muito interessante porque a Petrobras tinha suas regras, né? Não estão falando de ISO sim, ainda, né? Antes da sim, edição da ISO, que era um conjunto de regras muito bem elaborado para que os fornecedores pudessem prestar serviço para a gente e fornecer materiais. E aí a gente desenvolveu uma equipe que fazia inspeção, que fazia avaliação desses fornecedores. E depois de algum tempo, todo mundo dizia, os fornecedores, a Petrobras é muito dura com a gente, mas e a Petrobras? O que ela faz, né? E aí certo, a gente começou a implementar um programa lá na Petrobras, que aí já está na época que a ISO chegou, década de 90 e poucos, e a gente fez um programa muito interessante para melhorar a gestão da Petrobras. E eu embarquei junto com a turma que tinha esse background aí, e acabamos fazendo lá um programa muito interessante, de desenvolvimento na empresa nessa época. Mas sim, isso a gente desenvolve um ok, pouquinho mais. certo. Agora, dentro da Petrobras, Nascimento, quem foram as pessoas da sua turma aí, da sua época, que terminaram ela até extrapolando essa imagem, esse trabalho da qualidade para fora da empresa, ali no Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Aí chegou aquele movimento todo de qualidade total, promovido aí pela Fundação Cristiano Ottoni, na figura do nosso colega da academia, Vicente Falcone, né, principalmente ele. E aí veio junto também a ISO 9000, a Fundação Vanzolini fazendo toda a divulgação aqui no Brasil, fazendo inclusive as acreditações de empresas que pudessem serem empresas, instituições certificadoras, né? Então, quem foi daquela época sua de Petrobras que conseguiu assim extrapolar os seus trabalhos, a sua imagem, visibilidade, além da Petrobras, no movimento da qualidade?
Então, se a gente botar em perspectiva e voltando, olhando naquela época, o Brasil não tinha ainda uma indústria bem desenvolvida, né? Sim, E a Petrobras teve um papel muito importante como fomentadora, alavancadora, e ela desenvolveu muitas iniciativas importantíssimas na qualificação de pessoal, né? sim, Tinha uma sim, área importante de ensaios não destrutivos, qualificação de sim. pessoas e Opa, processos. Então, ela era um mecenas, vamos dizer assim, da qualidade no Brasil, junto com algumas estatais, como eu já falei, pessoal da nuclear, mais sim. Furnas. E, então, Siderúrgica, acho que né? era Pessoal sempre a primeira siderúrgica. porta, né, que se batia quando Sim, se pensava num movimento desse. Então, isso sim, levou muita gente da Petrobras, muitos colegas meus e outros que não são, assim, da minha época de Petrobras, a minha turma, né, mas sim, pessoas que eu já encontrei lá, que tiveram um sim, papel importantíssimo na Petrobras, praticamente todos extrapolaram. A gente tinha uma sim, divisão muito importante na engenharia, que é a divisão da qualidade. Ali a sim, gente tinha o Zé Carlos Moreira, que era o chefe, né? Eu trabalhava sim, com ele, mas já estava na área de materiais. Ali a gente tinha o sim. Júlio Bueno, acabou sendo presidente em Metro, acabou Perfeito. teve cargos políticos no governo do Rio de Janeiro. Sim, sim, O Antônio Maciel Neto, o Zé Carlos Silveira, que foi secretário de governo na época dos programas aí de melhoria da gestão, né? Que trouxeram o sim, Plano Collor e sim, outras figuras, né? Eu sim. tive colegas e turmas mesmo, como o Renato Lee, que até hoje Sim. nós temos uma amizade muito próxima, Opa, que foi nos ajuda superintendente bastante. Renato Lee, sim, do nosso comitê. O sim, próprio Comitê Brasileiro da Qualidade, o CB25, sim, foi assim, nasceu, né, dentro da Petrobras, a ideia da Petrobras, do sim, Silveira, Maciel, outros tantos. sim, Então, curioso, né? A gente montou um comitê autônomo, assim, patrocinado por empresas, com uma estrutura bem elaborada, que saiu da cabeça dessas pessoas. sim, E, curiosamente, todos os superintendentes do CB25 sempre foram da Petrobras, né? Inclusive eu, Renato Lee, já tendo deixado a Petrobras, mas a gente vem dessa escola. Então, tem muita gente importante aí, eu esqueci uma porção deles, sim. mas com certeza faria injustiça de qualquer maneira, né? Impossível lembrar. Verdade. O Sakai foi um mestre para mim que me pegou pela mão, né? Acho que a primeira Sim. vez que eu pensei na carreira da qualidade foi pela mão do um colega de turma, né? Que chegou um Sim. pouquinho antes. Mas tem muita gente importante, viu, Haroldo? É um prazer lembrar aqui, mas Muito bem. alguns. O Nascimento, agora basicamente você estava atuando ainda na Petrobras quando nasceu essa onda, né? Eu diria até um tsunami do movimento da qualidade no Brasil, a qualidade mais voltada para a parte de gestão, não é? Porque tem a parte da qualidade intrínseca, a qualidade do produto, aí depois a gente começou a trabalhar a qualidade do serviço com a parte de normatização, mas quando fala de gestão, teve aquele boom todo ali no início da década de 90, finalzinho da década de 80. E quais foram os momentos que você considera assim, os holding points desse movimento da qualidade, desde aquela época dos anos 70, com a fundação do próprio Metro, né? Depois Uhum. teve a alavancada dada pelo nosso colega da academia, o professor Vargas, que ele basicamente deu uma vida ao Inmetro, que só existia basicamente no papel. Então, quais foram os fatos que você considera mais marcantes, que fazem parte dessa história, desse movimento muito bem sucedido da qualidade aqui no Brasil? Pô, Haroldo, assim, o Inmetro, quando eu comecei minha vida profissional, ele já era razoavelmente bem estruturado, né? E Sim, já tinha um papel muito relevante. Mas, fora isso, eu acho que eu tive a felicidade de estar no início de quase todos esses movimentos que nasceram ali com o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, própria construção do CB25, como eu disse, que foi criado naquela ocasião, né? sim. Teve a Fundação Nacional da Qualidade também, Opa, quando começou a se pensar na fundação, quem trouxe isso foi o Dagnino, foi o Martins, lá esse. o saudoso Martins, e eu já fui Carlos de Matias Martins, saudoso. exatamente, né, nosso saudoso acadêmico em memória. E Sim. na ocasião eu fui assim, nesse movimento eu sempre tive nas primeiras ondas, por exemplo, na Fundação Nacional da Qualidade, eu tive na primeira turma, quando o Dagnino Martins Que ainda tinha bacana, Nascimento. aquela estrutura assim precária, ali, Ministério da Sim, Fazenda, em São sim, Paulo. um escritório muito tímido, né? 4 Muito, pessoas naquele nossa, escritório ali, ali bem tive várias limitado. reuniões ali. Depois a gente teve aquele curso na Vanzolini, lá no prédio da Politécnica, foi a primeira turma de examinadores, já Sim, trazendo o Baldes para cá. Então, sim. eu também participei na primeira turma e conheci José Joaquim de Amaral Neto, né? De Amaral exatamente, Ferreira, né?
É. Aí a gente tem, então, o CB25 teve isso, teve o seu desdobramento com a Fundação Nacional da Qualidade, que acabou sendo IPEG, que depois acabei vindo a ocupar a presidência do IPEG. Nós tivemos, assim, vi nascer a certificação, né? Quando a gente trouxe a ISO para o Brasil, a Petrobras também teve seu papel importante nos primeiros cursos de formação de auditores. Sim. Em seguida, a gente passou a adotar, e aí veio o fenômeno da certificação toda, já estava nesse métier aí com o Inmetro, com a ABNT, a gente fazia reuniões imensas com todas as certificadoras do Brasil. Fizemos uma cooperativa ISO 9000, essa talvez seja novidade para muita gente aqui na região de Campinas. É uma região muito industrializada, a gente tinha o CTI, o professor Marco Antônio, me procurou na época, já estava envolvido com a ISO, falou, mas essa ISO, o que é? A gente não conhece. Reunia as pessoas, tem uma cooperativa, umas 20 empresas, ali tinha IBM, tinha Bosch, empresas importantes dessa região. Sim. A gente reunia ali em sistema de rodízios e abordava trechos da norma, fazia imensas discussões, né? A gente publicava. Sim. E fazia em rodízio, a gente ia conhecendo as fábricas, as instalações, na época quase tudo manufatura. Então, foi um movimento muito importante também. Enfim, eu acho que a própria ABNT, com os cursos dela, com a parte de certificação, tudo isso, mais ou menos, eu tive a sorte de estar nesse momento, foi início da década de 90, né? Assim, foi jovem, muito bacana mesmo, Nascimento. Jovem. Acabei em tudo que foi coisa. Né? Muito interessante. Qualidade. Começou tudo mais ou menos em você ter entrado para a Petrobras, né? A indústria marítima também é muito desenvolvida, principalmente eu acho que aquela região ali da Noruega tem um avanço muito grande de normatização voltado para a indústria naval, né? E você para na Petrobras, naquele momento a Petrobras sempre foi uma alavancadora de tecnologia aqui no Brasil, inclusive puxando os fornecedores de serviços de materiais, a parte de nacionalização de peças. Naquela época, para quem está assistindo isso aí hoje, não imagina a dificuldade que a gente tinha na época, as limitações para importar equipamentos, para importar peças, matéria-prima. Aí, no caso, Petrobras, importar sobressalente. Então, a gente tem um trabalho, aliás, departamento forte e bem estruturado de nacionalização, né, de peças, para poder especificar peças para os fornecedores brasileiros e exigir dos fornecedores a mesma qualidade fornecida pelos fabricantes, né, que já tem todo o seu know-how ao longo da história. Então, foi uma sorte e também um merecimento, a gente sempre diz, né, Nascimento? O segredo do sucesso é a preparação e a oportunidade. Então, se você tem a oportunidade e está preparado, você tem disso aí uma alavanca para o sucesso. Nascimento, agora você falou aí rapidamente sobre a presidência do IPEG. Como é que você foi parar no IPEG e, além do mais, ocupar o cargo de presidência? E em que ano, mais ou menos, foi isso? Eu preciso, agora é importante voltar um pouquinho na história da Fundação Nacional da Qualidade. É um fato muito curioso, né? Naquele primeiro curso da Fundação, né? Estava o Dagnino e o Martins, os dois deram o curso. Sim. E a gente estava ali, era mais um bate-papo, aquela novidade do balde. Então, a gente formou algumas mesas, né? Com as pessoas que já conheciam um pouco a qualidade. E formamos um grupo e teve lá uma dinâmica importante que fizeram. A gente sentou 4, 5 em cada mesa e conversando, cada um contando a sua vida, e depois uma pessoa da mesa apresentava as demais, não lembro se era só um apresentava a mesa toda. Nessa primeiro curso, nessa primeira mesa, estava sentado comigo Dalton Buccelli. Né? Sim, inclusive ele foi meu instrutor em 97, eu fiz em 94 com o nosso querido Ariosto Farias Júnior, que também você conhece, Labiano, tive esse curso com ele quando eu trabalhava no Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, em 94. E quando vim morar aqui em São Paulo, em 97, o meu instrutor foi ele, Dalton Buccelli. Como é o sobrenome dele? Dalton Buccelli. Eu só estava lembrado do primeiro nome dele. Foi ali o curso foi ali no Senes, naquele andar da Alcoa, não é? Que forneceu gentilmente para a gente fazer o treinamento lá. Mas então, pode falar, então, essa história, Nascimento. Jovens começando a carreira sentado ali, eu me lembro que eu apresentei o Dalton para todo mundo. E a gente desenvolveu uma amizade, uma proximidade assim, muito interessante, logo no comecinho da fundação. Posteriormente, o Dalton foi gerente técnico da fundação, ele seguiu carreira, deixou a empresa que ele trabalhava, que era a Rezano, uma empresa de químicos, né? Muito
interessante, você vê, é uma coisa que nunca me esqueço disso. E acabou, depois aí, o meu envolvimento com a Fundação Nacional da Qualidade, eu fui instrutor sênior, avaliador sênior, enfim, eu ocupei todos os cargos lá. E, num determinado momento, o Dalto acho que ele já tinha deixado a superintendência da fundação para formar o IPEG. Sim. Né? Ele foi o grande mentor e criador do IPEG, já junto com o Schalf, também, que tinha um papel importante. O Carlos Schalf. Né? Ele desenvolveu Sim. toda a infraestrutura do software, que facilitou muito as avaliações. Então, ele empreendeu essa história. O Dalto, com o pai dele, saudoso, trabalhou muito com ele, e eles fizeram o IPEG, que, na ocasião, era o único prêmio, Instituto Regional da Qualidade, assim, que tem uma lei no estado de São Paulo, eles conseguiram passar uma lei na Assembleia que instituiu o IPEG. E a gente, por amizade, por afinidade, também participei do IPEG, fui avaliador lá. Depois, posteriormente, eu fui diretor do IPEG na gestão do Roriz, da Fiesp, e acabei vice-presidente. E aí, no final do mandato dele, foi natural, assim, há uma eleição entre os membros do IPEG, e houve um consenso lá em torno do meu nome, eu já ocupava a vice-presidência, e aí fiz minha candidatura e fui eleito em 2009 a 2011 foi meu mandato. Mas eu tive um mandato de vice-presidente anteriormente, diretor. Sim. Eu fiquei lá até 2011 como presidente do IPEG. E como todo presidente do IPEG acaba conselheiro vitalício, né? Eu não vou me livrar desse cargo, mas nem só vai trocar a placa, né? Depois. Como nós estamos também, né, Haroldo, aqui. Exatamente. O Carlos Schalf continua muito atuante lá no IPEG ainda, né? O Dalton, eu não tenho mais notícia dele junto ao IPEG, mas o Carlos Schalf, como ele faz parte da nossa academia, muito atuante no IPEG. O Dalton, ele acabou, acho que, cedendo à academia mesmo, e foi dar aula, né? E hoje, as notícias que eu tenho dele, por redes sociais, que a gente conversa às vezes, ele tá dando aula, e acho que é uma vocação que ele tem. Mas uma pessoa extraordinária. Então, o Ariosto, que você mencionou aí, já conheci no CB25 também. Então, foi uma profissão muito boa, assim, o assunto é apaixonante, as pessoas que a gente conheceu são uma coisa que a gente carrega para a vida inteira, né, Haroldo? Muitos grandes amigos. Nascimento, agora você é uma pessoa que tem aquele estigma que eu falei, não é, de uma participação imensa nos comitês técnicos da ABNT, como também da ISO. Eu queria que você, claro, resumisse aí, são vários anos que você tem, assim, as atividades principais que você desenvolveu em termos de produtos gerados pelos comitês, tanto a ABNT como também da ISO, e hoje, particularmente, que você continua atuando ainda no comitê, eu queria que você fizesse, portanto, um resumo dessa sua vida na ABNT e ISO. É muito importante a gente voltar à história, contar um pouquinho a história do CB25. A ABNT tem vários comitês, né? Para quem não conhece a estrutura da ABNT, os comitês é onde acontecem as coisas, se fazem as normas e tal. E o CB25 é um comitê diferente. Uma vez que o Brasil foi signatário da ISO, ele passou a adotar as normas de gestão internacionais. Então, o que é diferente do CB25? Não é um comitê que faz muitos documentos nacionais, porque a gente não tem normas nacionais de gestão. Como signatários da ISO, o nosso papel é representar o país, os interesses do país nesse fórum internacional, participar da elaboração de normas internacionais e depois internalizar essas normas, fazendo a tradução, fazendo a divulgação aqui no território nacional. Então, o CB25 não ele tem, é lógico, uma comissão que faz documentos nacionais, mas a questão principal do CB25 é transformar em NBR as normas ISO de gestão da qualidade. Então, como eu disse, a minha história do CB25, ele nasceu ali praticamente dentro da Petrobras, né, e na ABNT, que era vizinha ali do nosso prédio, e meu envolvimento foi desde o começo, e em 96, foi a primeira plenária internacional da ISO que eu fui, encantado, né? Já gostava da ISO, achava aquilo extraordinário. Fomos lá para a Dinamarca e foi meu debut lá na ISO, nas plenárias. Fiquei encantado com aquilo e, como eu disse que a gente só adota essas normas internacionais, o carro-chefe do TC176, que é o Comitê Internacional de Gestão da Qualidade, é a 9001. Né? E as 9004, em épocas alternadas, porque a 9004, às vezes, teve sua relevância, depois ela ficou um pouquinho de lado, agora voltou de novo.
Mas o importante é que as coisas lá giram, sobretudo, em torno da 9001, que é a norma principal da família. Sim, sim. Tem as normas acessórias, 10.000, gestão de fornecedores, satisfação de cliente, e outras tantas que são documentos complementares, mas o core, a questão central é a norma 9001, ainda mais depois do advento da certificação, ganhou mais relevância ainda. Então, os nossos grandes feitos lá foram a edição da 9001, de qual eu não participei da primeira versão 87. Sim. 87, se não me engano. 87, foi a primeira versão, exatamente 87. Mas já na primeira revisão da 91, a gente já era muito atuante. Sim. Eu já era representante nosso, junto com uma imensa delegação. Na época, Sim. a gente tinha muitos patrocinadores para o CD25. A gente viajava com delegações grandes, né? O que, infelizmente, não acontece mais hoje em dia. É difícil então, acontecer. Os pontos chaves foram as diversas edições da 9001, as revisões que tiveram lá. Sim. Movimentava todo o mercado. Então, uma vez que saiu uma revisão internacional, a gente tinha um trabalho de produzir. Eu acho que o nosso maior feito foi publicar a norma brasileira no dia da versão internacional. Sim, esse foi o feito mesmo. Então, foi um grande esforço isso daí, viu? Muito grande no Comitê Internacional, pedindo que a ISO soltasse uma versão anterior à versão final, para a gente poder já trabalhar na tradução. Sim. Isso foi uma conquista brasileira, né? Sim, sim. Não, a gente precisa disso porque a gente quer soltar junto. A gente fazia claro. essa versão. Quando a ISO publicava, a gente checava algumas coisas e já publicava junto. Então, o Brasil sempre teve, assim, com a data junto. Que é quando a norma vinha ao mundo, vinha no Brasil. E todas as normas que complementavam isso. E outras grandes coisas que a gente fazia, toda a revisão movimentava muito o mercado. E nós trabalhamos muito com o Inmetro lá atrás, que teve muito criticismo em relação às certificações. Se questionava muito se aquilo era bem feito. Enfim, a gente tinha assim, uma crise de credibilidade. Então, nós montamos com as certificadoras todas, com o Inmetro, mais o CB25 da ABNT, grandes programas, e a gente se reuniu por décadas, assim, mais de 10 anos, com o Inmetro e todo o povo envolvido com certificação e acreditação. A gente fazia encontros sistematicamente para fomentar a credibilidade, discutir questões ligadas a isso e desenvolver todo o sistema nacional, assim, vamos dizer, que desse suporte, tanto em termos de mais de certificação, é lógico, né? Mas de acreditação também pelo governo de Inmetro. A gente treinou muitas certificadoras, auditores. E esse é um pacote gigantesco, Haroldo, é difícil dizer, mas seria a 9000 em todos os seus desdobramentos. Até o portfólio que a gente tem hoje, né? Um portfólio imenso. E ao mesmo tempo que a gente foi fazendo isso no Brasil, assim, pela constância da participação, vários anos no comitê, a gente também começa a ser conhecido e ser confiável internacionalmente. Então, a gente foi oferecido para nós vários cargos lá de líderes de comitês e tal. E nessa ocasião também, quando a gente começou a trabalhar com isso, nós conhecemos o Nigel, ele era... o sogro dele era dono de uma empresa grande aqui. Ele era parte do comitê. Foi membro da nossa delegação conosco várias vezes e acabou sendo o chair do TC176, né? Sim, infelizmente ele é aqui de representar o Brasil, porque esse cargo é da Inglaterra. Sim. E aí ele criava um hiato ali, ele saiu do Brasil e ia assumir esse cargo, mas assim que termina o mandato dele, imediatamente ele volta. Sim. Hoje é membro da nossa delegação. Inclusive, você tem um pouco de culpa aí do Nigel estar trabalhando um pouco mais aí na ISO, porque foi você que deu aí uma cutucada aí para ele parar aí nesse desafio. Eu fiquei sabendo, viu, Nascimento? Tudo que ele fizer bem feito, você pode dizer que é mérito meu. O resto eu já... Mas é muito engraçado, né? Porque tem papéis assim, quando ele estava chair, ele era o chefe. Quando ele estava na delegação, falou, agora você vai pagar aqui. Mas lá na Inglaterra, ele reduziu a frequência de churrasco em função do que você passou para ele de responsabilidade. Já não está fazendo tanto churrasco quanto antes, viu? Pois é. Mas então eu diria que no Brasil, todo assim, esse movimento da certificação, ele ganhou corpo com esse nosso trabalho, né? Sim. E internacionalmente também tinha os papéis relevantes. Tivemos a Jussara, que foi chair de subcomitê da ISO, Eduardo Vogelmuth da VEG também já nos deixou, líder de grupo de trabalho. O nosso Jorge Cajazeira, nosso acadêmico também. Que até hoje está atuante, agora até hoje está atuante. Dos comitês lá, tá nosso companheiraço. Sim. Eu acho que ele foi o primeiro chair da 26.000, não é? Eu acho que a 26.000 trata era com a Suécia. A parte florestal, não é isso? 26.000 trata...
Mas Ou é antes ou a disso, parte não é a parte de pessoas, a 26 mil. não, é responsabilidade social, né? Social, Antes disso, ele responsabilidade teve um papel social, importante também na Comitê de Gestão Ambiental, na ambiental e qualidade. florestal, Bom, o principalmente. Cajazeira, você conhece É, bem ele, né? é. Onde ele se mete, ele acaba chegando, se envolvendo É, e é porque é uma tendo um papel figura muito alegre, né? Onde chega faz alegria, muito informal e tem também um inglês fabuloso que facilita muito a também. comunicação com os gringos, isso aí ajuda bastante, né? Ele tem o jeitão baiano, assim, de se comunicar Sim, bem, como o muito Arius também. bacana. É, Isso que eu estou é, falando, assim, do ponto de vista externo, né? A gente não pode esquecer internamente na Petrobras. claro, claro. Ela também foi evoluindo com isso, todo o problema de certificação das nossas próprias unidades. Né? A Sim, gente criou esse programa, na época eu tinha um órgão lá, que era Superintendência de Meio Ambiente, e com o aumento da qualidade, então a gente criou lá uma coordenadoria da qualidade e virou a famosa SUSEMA, né? Que era o sim, Superintendente de Meio Ambiente, Segurança e Qualidade. A gente, assim, assessorava a presidência com as políticas de gestão. Criamos um programa imenso na Petrobras, que no começo levamos o Falcone para lá, ele opa, conversou com toda a nossa liderança, fizemos reuniões imensas pelo Brasil todo com ele, com o presidente da Petrobras. Os presidentes na época, né? A Petrobras tinha presidente tinha ocasião que era a cada 6 meses, a gente tinha um presidente novo. E tem uma sim, curiosidade aqui, né? Eu preciso depor contra o Falcone agora, porque eles teve uma reunião conosco, ele falou: olha, essa questão de qualidade e tal, precisa envolver o presidente. Se vocês não conseguirem, esquece, né? E foi embora e falou aquilo, e a gente fez um esforço, mas começamos a quebrar a cabeça. Poxa, mas se muda o presidente a cada 3, 4 meses, como é que nós vamos fazer isso? Vamos dizer, não adianta, o movimento tem que descer pela organização. E aí sentamos, né? O Moreira botou esse desafio, o Aguiar falou: nós temos que fazer o contrário aqui, temos que fazer com a gente mesmo, porque se depender de presidente não vai. Vamos fazer acontecer de baixo para cima. E aí que a Petrobras tem um programa imenso, né? E criou sim, esse órgão, SUSEMA, ligado à superintendência. São programas de certificação das nossas unidades, das todas as refinarias, unidades de produção. Foi muito sim, exitoso, apesar de nem sempre a gente ter esse movimento vindo de cima para baixo, que aconteceu em alguns sim, momentos e outros não, mas sim, eu considero que ele foi muito bem sucedido na época. Então, todo esse momento de certificação que teve lugar lá no Suzano, eu tive o apoio, sempre eu tive à frente disso pela minha proximidade com o CB25, né? E tive uhum, apoio dessas pessoas que eu mencionei, foi um sim, avanço extraordinário também para a empresa. Então, eu acho que a certo. repercussão disso foi fora do Brasil, no Brasil todo, no mercado, no Inmetro, na ABNT, na Petrobras. Foi um movimento. Basta dizer que a gente tem 20 mil, 30 mil empresas certificadas a gente teve. A Sim, Petrobras sim, tem mais de 100 certificados, o Haroldo, numa única ocasião. Então foi um negócio muito, sim. muito bacana mesmo. Muito bacana, Nascimento. Agora, Nascimento, hoje o Brasil, em termos de essas duas instituições, a ABNT e Metro, ela hoje mantém aquele nível de visibilidade, de reconhecimento no exterior, como aconteceu principalmente naquela década de 90, teve a gestão no Inmetro do Júlio Bueno, né, que deu uma projeção Isso. internacional muito grande, se bem que o Inmetro continua contando com um grupo técnico fabuloso, né? Para quem não conhece o Inmetro, não imagina a formação, experiência acadêmica dos seus técnicos. Quando eu falo técnicos, estou envolvendo aí engenheiros, pessoas que têm mestrado, doutorado. E você, essas duas instituições particularmente, uma que você participa mais ativamente a partir do comitê, que é a BNT, e a outra que faz interface com você aí, que é o Inmetro. Como é que estão essas duas instituições comparada com aquele boom de 90 e até chegando ali em 2000, que chegou a projetar, inclusive, o Reinaldo Figueiredo, nosso colega da academia, para hoje ser um cara destacado no chamado Casco, lá nos Estados Unidos, hoje mora em Washington, está lá junto da ANSI, não é? Então, como é que você vê hoje a imagem dessas duas instituições no exterior, comparado com o passado, Nascimento? Caramba, eu fui injusto mesmo, Haroldo. Como é que eu deixei de falar do nosso querido Reinaldo Balbino, né? Sim, Trabalhamos juntos também lá atrás, antes de ele ir para os Estados Unidos. sim, E a projeção foi tão interessante que ele acabou indo para lá, né? E hoje tem um papel sim, importantíssimo pela atuação que ele já tinha aqui também e pela relevância do IMED. Hoje, assim, a BNT eu acompanho um pouco mais de perto, mas eu acho que a circunstância é um pouco diferente, o contexto, mas eu acho que a importância é igual ou maior. sei. Pelo
contexto, pelo que já tivemos de evolução, né? Hoje a ABNT tem um papel importante na governança da ISO, vamos dizer, nos comitês técnicos, tem assento importante lá. Hoje, não só a ABNT como um todo, mas esse papel que a gente teve também durante muito tempo lá no TC 176 deu muita visibilidade também para a ABNT. Então, acho que a ABNT tem muita relevância. Sem contar, é lógico, todo o desenvolvimento que teve a certificação durante esse tempo todo, e a ABNT aí está na ponta, né? Ela, apesar de ser um organismo de normalização, a ABNT também tem sua certificadora, atua muito na área de certificação do sistema, de produto, no treinamento, é uma área fantástica de treinamento, tem as várias comissões, hoje está trabalhando em documentos importantíssimos, a SG é um exemplo dele. Tem, a ABNT propõe, né? Tem muitas normas que estão sendo na ISO por iniciativa brasileira. Uma delas provavelmente será essa, mas tivemos aí o caso do Cajazeiras, que você... Se não me falha a memória, Nascimento, o Cajazeira, junto com o ISG, está representando o Brasil com talvez mais 2 outros países, se não me falha a memória, Canadá, e não sei se é Portugal, que faz parte desse tripé, que está hoje envolvido com o estudo de uma norma que trate do ISG, e o Cajazeira está lá metido nessa... Então, eu estou nesse projeto também, aqui nós temos um trabalho de toda semanal, aqui já está bem desenvolvido, a gente está fazendo agora um guia de boas práticas, né, de práticas recomendadas, ainda não sabemos se vai ser uma norma, mas o documento é importante, e a gente não tem isso em nível internacional, então é bem possível que o Brasil acabe propondo para o mundo essa iniciativa que é super importante. Agora, o Inmetro, né? O Inmetro, durante o começo disso, aqueles encontros, eu fui muitas vezes ao Inmetro, tinha muito relacionamento com o Inmetro, e depois disso o Inmetro sofreu em alguns governos aí pela questão da verba, né? Embora o Inmetro é algo rico, eles pegar toda a rede metrológica, isso gera um faturamento, eu acho, razoável. Sem mas dúvida. Isso não necessariamente reverte em todo para o Inmetro para ele poder aplicar nas suas várias frentes. Então, durante algum tempo, eu sei que o Inmetro lutou com dificuldades, mas agora está revigorado, né? Uma nova política, uma nova abordagem aí do Inmetro, e eu acho que a gente tem participado também, a ABQ tem um papel importante, e eu vejo com muitos bons olhos isso, eu acho que é um renascimento para o Inmetro, né? Ele está alinhado com o que se é feito nos Inmetros assim, do mundo inteiro, eu acho que isso vai trazer uma renovação muito interessante para o Inmetro. Então, ele lançou Nascimento no final do ano passado, né, o marco regulatório, né, exatamente, que teve inclusive uma visibilidade nacional, né, um lançamento que contou inclusive com a participação de ministros, representantes do Legislativo, a presidência da República presente nesse lançamento do marco. Então, eu acho que esse ano, 2021, culminou o trabalho que vinha sendo feito pelo Inmetro em termos de consultar todas as bases para a elaboração desse marco regulatório, que culminou no lançamento aí no final do ano passado. Inclusive, o presidente esteve conosco, tanto numa live minha, que é uma live apoiada pela Academia Brasileira de Qualidade, como também ele abriu o nosso seminário da ABQ, ali no dia 9 e 10 de novembro de 2021. Isso, muito... Eu acho que o Inmetro foi muito feliz na condução desse processo até chegar no ponto que está, né? Assim, em termos de envolvimento de todos, de participação, foi uma criação coletiva, vamos assim dizer. Eu vejo com muito bons olhos. Acho que está muito alinhado com o que tem de mais moderno no mundo hoje. Acho que isso vai trazer muito benefício para o país. Tá. Nascimento, agora vamos falar um pouco sobre a sua entrada na Academia Brasileira da Qualidade. Você falou aí rapidamente sobre o nosso querido Basílio Dagnino. Você deve ter conhecido o Dagnino por várias outras possibilidades, eu vou tentar chutar. Dagnino está muito ligado à Marinha do Brasil, você fez parte, né, da indústria naval. O Dagnino deu vários cursos para auditores naquela época inicial, quando foram formados vários auditores ainda do Inmetro. O Dagnino estava lá dando os cursos para auditores, né, de lead assessor. O Dagnino foi o primeiro gerente técnico da Fundação Nacional da Qualidade, onde ele ficou por muitos anos. A própria elaboração dos critérios da antiga Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade contou aí
com a coordenação dele, você estava presente também, fazendo toda, primeiro a escolha, né, de qual seria a base do critério, terminou culminando no Malcolm Baldrige, e o Dagnino é o seu padrinho da ABQ. Então, conta aí como é que foi a sua relação com o Dagnino, de onde você conheceu, até culminar na sua indicação e depois votação para você ser o acadêmico número 41 da academia. Então, você esqueceu mais uma coisa. O Dagnino é Opa! o coordenador de uma das comissões lá do comitê do CB25, do qual eu sou Não é possível. superintendente. Não é Então, possível nós uma temos coisa 5 dessa. comissões lá, É um e o presente Dagnino esse é o homem. coordenador de uma das nossas comissões, da CS5, né? Então, Sim. o Dagnino é uma figura, você sabe tanto quanto eu, Haroldo, que ele é onipresente, né? O Dagnino está O em que é todas. isso, gente? É difícil dizer coisas que eu fiz na vida que o Dagnino não tivesse do lado por perto, né? Mas foi muito engraçado. Eu acho que mesmo o primeiro contato mesmo com o Dagnino, que eu me lembro, né, que já é difícil saber assim, se foi esse, foi em 91, quando se fez a Fundação Nacional da Qualidade, que ele e o Martins começaram a iniciativa, eu entrei assim por parte da Petrobras, ajudando e tal. Ali eu conheci o Dagnino, ele deu o primeiro curso, e depois a gente foi alternando, né? Horas o Dagnino também, ele participou muito do CB25, nós temos algumas missões internacionais, nós tivemos uma missão importante, curiosa, uma hora eu te conto, mas não é assunto para se gravar. Uma Certo. coisa que temos na China, né? O Dagnino criou lá uma briga imensa, né, com a coordenadora de um subcomitê, e nós tivemos uma batalha muito, muito por alguns pontos que ele levantou, e porque ele não deixa passar nada, né? E Sim. era uma questão muito relevante mesmo. Então, é difícil dizer assim, coisas que eu fiz na vida que não envolvesse o Dagnino. Tanto na Fundação Nacional da Qualidade, como no CB25, o Dagnino até hoje é membro, como eu disse, desde Sim. sempre lá. E de Sim. vez em quando, entre alguma reunião, quando eu olho a lista de quem está participando lá, quem é que aparece? Dagnino. Sim. Então, é difícil, é fácil de deduzir, né, como é que eu vim parar na ABQ, porque quando, eu não Sim. me lembro ainda, tem que puxar pela memória, mas quando se pensou na ABQ, teve algumas reuniões, eu, se não me engano, recebi o convite do Ariosto. Depois, uma hora que você fizer uma live com ele, você pergunta, eu não me lembro, mas não sei por que razão, eu acho que eu estava também, uma época que eu fui para os Estados Unidos, a Petrobras tinha já um escritório de compras lá, mas resolveu que ia explorar, que ia fazer exploração de petróleo no Golfo do México, né? Águas super Certo. profundas, a empresa que tinha mais experiência em águas profundas no mundo, a mais premiadíssima, a Petrobras, e resolveu, então, investir lá nos Estados Unidos, e alguns brasileiros foram para lá, e eu passei aí de vez em quando para quê? A gente precisa dar relevância, visibilidade lá. Então, participamos do Malcolm Baldrige lá nos Estados Unidos e também certificamos essa nossa operação. Então, eu não mudei para lá, não fui exilado, mas eu ia, assim, a miúde. Todo mês, pelo menos metade do tempo, eu passava lá. E aí me envolvi com o Malcolm Baldrige lá também, acabei sendo examinador no Prêmio Texano, que essa experiência eu trouxe para o IPEG quando fui presidente. Então, nessa ocasião, já tinha aí, tirando essa ocasião, que eu não me lembro de ter feito alguma coisa com ele lá, e provavelmente nessa época que foi feita a ABQ, e eu não sei por que eu não fui assim membro logo, fundador, mas logo em seguida eu tive o convite, eu tinha reiteradamente do Ariosto, principalmente, que também foi membro do CB25, tem passagens Sim. curiosíssimas para o Ariosto, mas a gente tem que conversar tomando uma cerveja, uma sexta-feira, assim. Certo. Engraçado, você sabe como é que ele é, né? Sim. E ele me convidava sempre, o Dagnino, e eles conspiraram lá, até que me deram checkmate um dia, e eu acabei me filiando, né? O Dagnino foi meu padrinho, ele apresentou minha candidatura, e felizmente os acadêmicos da ocasião, que já estavam lá, cometeram essa loucura de me aceitar lá na academia. Então, aqui até hoje, né? Posteriormente Sim. vieram para você aqui, essa comunidade que a gente tem, que é uma maravilha, né? Nascimento, e falando um pouco aí sobre a academia, o qual você tem muito mérito para participar, evidentemente, da nossa, juntamente com os nossos colegas, né, essa junção de tantas pessoas que têm experiência e também têm uma formação muito forte na área da qualidade, principalmente a área de gestão também, além da qualidade intrínseca. Quais são as maiores contribuições que você acredita que hoje a academia dá para a sociedade brasileira, que esse é o nosso objetivo de existir, não é?
A gente só vive hoje como instituição para prestar um serviço à sociedade brasileira, principalmente. Então, quais são mais ou menos os trabalhos que você considera mais importantes prestados pela academia para a sociedade brasileira? Ora, a academia, acho que ela, hoje em dia, eu não vejo instituição que reúna, assim, membros na área de gestão, com a qualificação, com a história, né, com o peso do serviço prestado ao Brasil que tem a ABQ. Então, eu não vejo hoje a ABQ muito como braço executivo. Eu acho que esse papel todos nós temos individualmente em muitas organizações relevantes. Mas eu acho que hoje era um repositório assim, de um conhecimento e de uma influência pela competência inigualáveis. Então, o que eu acho mais relevante é esse trabalho que a ABQ tem de divulgar esses conceitos que a gente vem trazendo, as publicações que a gente tem, e, sobretudo, né, o auge disso, a cereja sobre o bolo, é o nosso seminário, que envolve muita gente, dá visibilidade no mundo inteiro. Mas eu acho que o nosso papel é trazer essa experiência que cada acadêmico tem na forma de publicações, de trabalhos, de lives, a tecnologia, né, que você deu um impulso tão grande hoje, e as lives que a gente faz, essa é a contribuição, é o conhecimento, é a credibilidade que os acadêmicos emprestam para a academia, né, a relevância, não precisa dizer, é só você olhar a relação de acadêmicos ali, a história recente do Brasil, de tudo que é importante em termos de gestão, né? Ter pessoas como Osiris Silva, como a Doroteia, como Gerdau, Falcone, você, o nosso querido presidente de Guaranha, Dagmir, ou tantos outros colegas nossos. Todos. Isso eu acho que é o que a gente tem a oferecer nessa fase da vida, como a gente ingressa na academia já com alguma experiência, né? Eu acho que o nosso papel é preservar, fomentar, aumentar e consolidar esse legado que a gente vem construindo nessas últimas décadas, desde 90 para cá. Eu acho que esse é o papel mais importante. Tem outras coisas muito relevantes? Tem, mas eu acho que tem outras instituições, outras pessoas que podem levar isso bem. Umas estão levando bem, outras nem tanto, mas eu acho que esse papel que a gente desempenha, eu não vejo outra instituição fazendo. Esse eu acho que é a nossa maior contribuição. O que eu estou colocando aqui, Nascimento, porque pode ser que tenham pessoas aqui que ainda não conheçam a Academia Brasileira da Qualidade, aqui está o site oficial da academia, e é bom lembrar, nesse site a pessoa tem acesso aos artigos, relatórios de estudos técnicos que são feitos, entrevistas. Nós temos também o próprio livro da qualidade, que é colocado lá em formato de e-book, que você pode baixar gratuitamente. Tem o próprio manual voltado para médias e pequenas empresas, também gerado pelos próprios acadêmicos. O acesso também ao nosso canal YouTube, a programação de lives, que a gente faz lives mensalmente. Todo mês a gente faz uma live composta normalmente por um acadêmico, e pode ser também que tenha convidados de instituições. Então, a gente convida você para acessar o nosso site, se inscrever para receber newsletter, que a gente tem também um sistema de newsletter. E a gente tem todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o próprio YouTube, todas as nossas lives, entrevistas, o congresso, tudo está em formato também de podcast, que as pessoas podem assistir pelo Spotify. Então, está tudo disponível, tudo com o objetivo de levar para a sociedade o conhecimento que a gente tem adquirido ao longo do tempo, além daquilo que a gente proporciona para que outras pessoas que não são da academia tragam também para a sociedade, através da gente, o seu conhecimento, a sua experiência. Nascimento, estamos nos aproximando aqui do nosso final da entrevista. A gente se predispôs a fazer uma entrevista com em torno de 50 minutos. E eu queria, primeiro, agradecer a você por você ter dado sim ao meu convite, né? Depois, agradecer por todo o trabalho que você prestou e ainda presta ao Brasil através dessa área, principalmente da qualidade. Queria parabenizar também por tudo que você tem feito e representado o nosso país junto às entidades internacionais, principalmente a isso, e passar para você, portanto, meu amigo, fazer as suas considerações finais com relação a esse documentário que nós estamos fazendo e da importância desse documentário, para que nós, demais acadêmicos, possamos nos conhecer melhor. Nós somos uma família hoje, 2022, de 55 acadêmicos,
envolvendo acadêmicos sêniores e titulares, além daqueles que já partiram, né, ou que foram eleitos enquanto já estavam em outra dimensão, e aqueles que, infelizmente, estavam conosco e partiram. Então, fica à vontade para você fazer, portanto, as suas considerações finais, Nascimento. Então, eu que agradeço. Como recusar um convite seu, né? Eu me desculpo por não ter feito isso antes. Semana passada eu tinha a intenção de fazer, mas a agenda acabou complicando. Mas, enfim, a gente fez. Eu acho extremamente relevante. É lógico que todas as pessoas que a gente menciona, que compõem a academia, elas têm uma longa história, uma tradição. Isso tudo, de uma maneira ou de outra, a gente sabe, né? E tem como acessar. Mas é muito relevante hoje em dia, do contexto que a gente vive, essa nova maneira de divulgar. Então, eu acho que o que é muito importante hoje é a gente ter canais que são mais adequados para o momento. Hoje, eu sei que é tranquilo, alguns acadêmicos nossos têm livros, têm biografias, temos textos, mas isso está acessível assim, dessa forma que a gente tem a possibilidade de ter hoje, com essa capacidade Sim. de disseminação, né, de a gente usar os meios eletrônicos, as mídias digitais. Isso potencializa muito a disseminação disso que a gente faz. Sim. Então, eu acho que esse é um papel importante que a gente tem que fazer. Eu repito, no contexto da ABQ, só nós podemos fazer isso, só esse grupo de pessoas. Eu não vejo isso em outra instituição, né, com toda essa carga, e eu acho que isso é uma contribuição imensa, sobretudo Sim. para as novas gerações que não têm hábitos, a gente tem que confessar, um pouco diferentes dos nossos, né? A geração que tem pressa, é uma geração que não vai para a biblioteca fazer uma pesquisa bibliográfica, é uma geração que está na ponta dos dedos, né? Acho que digital está na ponta do dedo da pessoa, ela clica Sim. ali e ela poder conhecer uma figura como você, como o Guaranha, como o Dagmir, como nós todos, né? E também os nossos produtos. Então, Sim. acho que isso a cereja no bolo que a gente tem hoje de novidade, e eu reputo muito e agradeço muito esse seu trabalho, você ter vindo aqui, ele trouxe esse ar de modernidade, esse vento de modernidade que sopra e chega em muitos lugares. A gente vê isso pela audiência que a gente conquista hoje, né? Que a gente sempre tem a dificuldade de chegar nesse público. Então, não Sim. adianta nada essa experiência nossa ela ficar conosco, né? Então, claro, isso aí, todos ficar falando que o nosso trabalho é importante, a nossa história, é lógico que uma boa parte está escrita, a gente continua escrevendo, mas hoje o que é mais importante é a gente botar tudo isso a serviço do Brasil. Eu Sim. acho que essa é a forma mais assim, adequada para o momento, a forma que a gente tem feito hoje com a sua colaboração. Então, muito obrigado, Haroldo. Essas são minhas considerações finais. A qualidade está viva, como sempre. Eu acho que agora a gente vai ter uma convergência. Não passou aquela história de programas de motivação para executivos, dizer que a qualidade é importante. Esse momento passou, né? Como disciplina, isso está superado. Sim. Mas hoje a sociedade pressiona. Então, a gente não está mais nas nossas costas defender a qualidade, dizer que é importante. Hoje você vê ESG, qualidade, toda essa questão que é relevante para a sociedade, ela chega direto nas empresas. Então, Sim. o nosso papel não é mais levar essa conscientização. Nosso papel agora é dar a retaguarda, né? Dizer, aqui tem uma história, essas coisas foram feitas dessa maneira, né? Tem uma tradição, tem uma série de coisas que a gente pode contribuir. E para tudo isso não vale nada, como dizia, né, o comercial, não adianta força se você não tiver como transmitir, né? Não adianta Sim. nada ter toda essa história se a gente não conseguir fazer chegar na ponta dos dedos dos jovens, né? E Sim. nós acho que estamos no caminho certo, acertamos em cheio, Haroldo. Parabéns. Saúdo você, meus colegas acadêmicos todos. Eu acho que a academia está num caminho muito bom, correto agora. Nascimento, mas você citou aí o nosso colega Reinaldo Balbino Figueiredo, né? E ele apareceu aqui na nossa live falando lá de Washington, Estados Unidos. Estamos aqui 20 horas e 59 minutos. E o Reinaldo está colocando uma provocação para você aí. Vocês são amigos, vocês que se resolvam, né? Qual a possibilidade aí no Brasil, aqui no Brasil no caso, já que ele está falando com a gente lá de Washington, deve estar com uma hora a menos lá, de se elaborar uma norma brasileira de sustentabilidade na região amazônica, onde envolve Brasil, Peru, Colômbia e alguns outros países que estão naquela região amazônica? Reinaldo, meu grande amigo de longos anos, né? A possibilidade é total. Eu acho que o que a gente se dispõe a fazer aqui no Brasil, a gente acho que faz e faz bem feito. Embora a gente sempre é crítico em relação ao Brasil, que
aqui as coisas são difíceis, mas não são, não. Tem gente, muita gente competente, muita gente com vontade. Eu vejo um pouco de dificuldade se a gente pensar numa articulação com esses outros países, né? Infelizmente, tem um exemplo que não foi muito bem sucedido, que é o Mercosul, a normalização do Mercosul, né? Ela não deu os frutos que a gente pretendia. Então, acho que se a gente pensar em articular com esses países e para fazer uma nova para a região, eu vejo um pouco de dificuldade de toda a natureza, mas como iniciativa brasileira, muito viável. Então, aí uma belíssima ideia, né? Se você estiver disposto a trabalhar nisso, É, a gente Cimento, eu digo, um movimento e tocar esse barco. eu digo o Mais do que seguinte, que necessário. apesar da região amazônica não ser nossa, né? Mas quando se pensa assim, Amazonas, claro que Amazonas é diferente de região amazônica, quando se fala Amazonas no exterior, né, principalmente Europa, na Ásia, remete diretamente Estados Unidos, é o caso lá onde está o Reinaldo Figueiredo, remete ao Brasil. E o Brasil, pela sua potência, dimensão territorial, a própria economia, nada impede que puxe, né, isso daí que o Reinaldo está sugerindo, e os outros países façam uma pequena ali, validação tal, que possa se estender. Eu só sei que de que país se espera hoje que nasça, né, a ideia de se fazer uma norma voltada para a sustentabilidade na região amazônica. Seguramente a expectativa é que venha de uma instituição brasileira como a ONT. É isso, é bem lembrado, Haroldo. Hoje, se você. É lógico que a região amazônica é uma região extensa, mas se você olhar para aquela imensa mancha verde no globo, vamos imaginar que nós vivemos no hemisfério norte, né, no mundo Sim, desenvolvido, e olhar para baixo com os olhos que eles têm, aquela imensa mancha verde está no Brasil, né? sim, O Brasil é o verdade. país mais relevante, economia mais relevante da região, e o protagonismo tem que ser nosso. Não, eu Muito bem. não vejo papel de outro país da região a não ser o nosso. Então está lançado o desafio aí, viu, Nascimento? Ao vivo aqui pelo Reinaldo Balbino Figueiredo. O desafio está lançado. E eu me comprometo, viu, Reinaldo, para que no Brasil ficar no cangote aí do Nascimento para ver se anda essa ideia fantástica que você deu. Tá certo, Reinaldo? Então o compromisso também está comigo a partir de agora. Vou ficar aqui no cangote do Nascimento. Vamos ficar nós dois no cangote da BNT, Haroldo. Opa, muito bem. Nascimento, então, olha só, 21h03, o Reinaldo está mandando um abraço aqui para todos nós. A Outro gente para ele. agradece a atenção e a própria consideração do Reinaldo, ele que já gravou conosco também o seu depoimento sobre a sua vida profissional, a sua vida junto à própria ISO, e hoje ele está lá na ANSI, nos Estados Unidos, e hoje ele é líder, é chefe, né, presidente da norma do casco, que é a norma das normas, é a norma mãe das normas certificadoras. E hoje Com está muito sob a orgulho para a responsabilidade gente, do né, Haroldo? Reinaldo Figueiredo. Eu acho que o Reinaldo e o Nigel são os dois maiores representantes nossos junto a essas instituições reconhecidamente internacionais, o caso da ISO, onde o Reinaldo atua, incluindo, no caso, a própria ANSI. Nascimento, meu amigo, boa noite para todos você, para você aí. Vamos curtir esse frio aí de quinta-feira, quem sabe tomando um vinho, né? Um Vamos Malbec lá. argentino. Vamos lá então. Muito obrigado, Nascimento. Obrigado igualmente. Boa noite para você, boa noite para os colegas acadêmicos que estão conosco e todos que estiverem vendo esse vídeo. Um grande abraço. Um abraço, valeu. Tchau. Tchau.